Eu vou falar hoje sobre. Eu vou fazer um apanhado geral sobre esse e-book. Antigamente eu chamava o Facebook de Facebook. Aí hoje eu comecei. Hoje já faz tempo que isso aqui tá para sair. Foi um e-book que a Paula que editou. E ficou tão diferente, né? Ficou tão bonito. E aí eu já tava um tempão para lançar. Não sei se vocês compraram. Ele tá bem diferente dos outros e-books. Ele tá bem. é, Visualmente ele está muito mais profissional, porque foi uma profissional que faz e-books que fez, entendeu? Então eu quero fazer essa aula hoje falando sobre o que seria uma terapia visual divertida, né? Que são atividades práticas para as crianças com distúrbios de aprendizagem relacionados à visão, ou distúrbios de aprendizagem visuais, que é o universo do processamento visual, na verdade, das habilidades visoperceptivas. E com uma pegada de estimulação visual, eu fiz uma mistureba, né? Mas assim, por quê? Porque eu coloquei nesse e-book uma ideia mesmo de criar uma terapia, ou atividades práticas para um pai que tem ali um diagnóstico e muitas vezes não consegue correr para lugar nenhum, já está procurando esse profissional, porque hoje acontece muito, né? Uma criança ali suspeitando de dislexia, TDAH, síndrome de Irlen, síndrome de oclusão visual, enfim, vários problemas aí relacionados ao universo do processamento visual e não tem para onde correr. E tem coisas que já podem ser feitas, que podem e muitos pais, né, que já estão com seu filho com a estratégia definida do processamento visual, como eu falo no livro, pode se usar dessa artimanha. Tá? Eu fiz questão de dar uma aula sobre esse e-book, vocês vão aprender bastante coisas, vocês vão ver, se vocês compraram, vocês vão ver como é interessante, porque esse e-book aqui ele é bem diferente de todos que estão no High Institute. Qual que foi a ideia desse e-book? Só para vocês terem uma ideia, né? Qual que foi a ideia para vocês terem uma ideia? Ótimo, minhas frases estão sempre boas. Né? Ainda bem que eu não sou, ninguém fica me corrigindo, tudo bom? Se corrigir também sai da minha aula, vaza, tudo bom? Vaza da aula, vaza. Aquele que não aceita crítica, né? Então, a ideia sobre a ideia desse livro, né, sabe a caixinha da estimulação visual? Que tem lá 50 terapias de estimulação visual para você brincar com seus filhos? E a gente destrincha isso, né, com os professores naquele curso lá, que eu até lancei semana passada, relancei, né, com valor especial, que era Abra os Seus Olhos, Estimule a Visão Brincando. Aquele curso é maravilhoso, eu adoro aquele curso. Quem tem, assista várias vezes, porque tem todos os professores do Instituto. Esse ano a gente podia fazer isso de novo, né? Né, Edu? Foi bem legal, né? Foi 2 anos atrás. Foi num dia da criança, a gente fez uma aula especial, cada professor trouxe brincadeiras do seu departamento para estimular a visão da criança. Aí a gente teve a surpresa, né, de uma das professoras, né, da Alicia, né? Então, não vou contar spoilers para quem não assistiu o curso assistir, que esse curso vale muito a pena vocês terem, porque é uma abordagem completamente diferente do que a gente tem. É um curso diferente, muito diferente. Então, e aí a gente pegou aquela caixinha lá, da editora Matrix, a caixinha de estimulação visual, né? Que eu sei que muitos de vocês têm. Ali tem 50 brincadeiras para vocês estimularem a visão no universo da estimulação visual. Então, por mais que a gente queira escrever, nada como falar, né? Tipo, eu sou o homem da falação. Porque, assim, eu sou muito bom na escrita, mas hoje eu vi a divulgação, a Paula escreve melhor que eu. E ela vem escrevendo, ela vem fazendo os textos que está no grupo de divulgação. Não sou eu, ela que faz. Eu faço os textos técnicos, mas aquele vai falar assim, o curso tal, não sei o quê, é ela que faz. E às vezes eu nem mexo em nada. Aí fala, nossa, você escreveu melhor que eu. E esse livro, por mais que a gente quisesse falar sobre isso, eu acho que eu não ia conseguir falar. Então, por isso que eu falei, eu quero fazer uma aula, trazer conteúdo aqui para vocês nessa aula, curta, porque eu tenho que entregar a sala para a Soninha antes que ela me desligue, porque quando a gente tem aula desse dia, ela desliga a gente, né? Eu vou deixar ela me desligar hoje, só para a gente ter esse prazer de novo. Vamos ver se na outra vez ela desligou eu. A gente vai deixar ela desligar a gente hoje de novo. E aí vocês se segurem para não cair e não se machucar.
entendeu? Que ela desliga mesmo, ela vem e derruba a gente com tudo, sem dó e piedade, às 8 horas em ponto. Na verdade, foi 10 minutos antes. E aí, não dá para citar em palavras no texto o que é esse livro. Sabe o que é esse livro? Aí vocês vão falar, meu Deus, o professor não sabia que era isso. É isso, só que é de um jeito escrito, não é mastigadinho igual a caixinha. Na caixinha você tem 50 brincadeiras para estimulação visual. Aqui você tem uma terapia visual divertida. O que que é isso? Esse material, ele era uma caixinha. Se vocês insistirem bastante, depois eu libero para quem comprar o livro a caixinha. Porque eu fiz uma caixinha de terapia visual lá para a editora Matrix, só que não foi aprovada. Aí eu fiquei em depressão profunda. E aí eu resolvi transformar aquela caixinha no livro. Então esse livro é uma caixinha que já era para ser para a editora Matrix de terapia visual. Lá não tem estimulação visual, que é até do 0 aos 6 anos. Aqui vocês têm dos 6 anos em diante, tá? Ah, mas tem coisa aqui que dá para usar com paciente com Alzheimer? Dá para outro paciente que pós-AVC? Dá, porque é divertida. Por que que uma terapia visual não pode ser divertida no paciente com 60 anos? Cadê o seu preconceito, né? A gente tem que deixar o lúdico, inclusive, na terceira idade, não é verdade? Então, esse livro, ele é para criança, claro, mas assim, como a gente está falando do universo do processamento visual, especificamente, eu só coloquei a questão do processamento visual. Esse livro ele é como se fosse a caixinha de estimulação visual, só que do processamento visual, tá? Então a gente vai ver ele aqui juntos. Eu explicando, ele muda a cara, né? No texto não dá para pegar isso. Na verdade, é como se fosse a caixinha do processamento visual. É a caixinha do departamento da professora Luciana. Entendeu? Tudo bom? E vocês vão ver isso, porque eu dou várias dicas para vocês brincarem. Eu não sei, né? Vocês que compraram também, né? Ah, eu fiquei apaixonado, porque está super bonitinho, parece uma revista. Eu adoro coisa que parece revista, porque eu tenho saudade de revista. Vocês não têm saudade de revista? Eu antigamente assinava todas as revistas. Agora, eu não assino nenhuma, né? Então, aqui tem o sumário, tem bastante coisa. Então, você vê que eu dividi os capítulos por habilidades visoperceptivas. Então, igual na caixinha lá, você pega trabalhar fixação, segmento, faz um varal, faz não sei o quê. Aqui a gente vai trabalhar com essas atividades em formato de livro, até porque eu pensei assim, nossa, podia lançar isso em formato de caixinha. Aí tem gente que vai reclamar, não tem explicação, não tem texto, que não sei o quê, não entende a pegada, né? E aí eu falei, mas também o processamento visual é uma coisa mais assim, mais adulta, vamos dizer assim. Então a gente precisa de uma coisa mais robusta. E o pai também que vai ler, ele tem que entender que tem uma responsabilidade maior. Não que a estimulação não seja importante, mas ele tem uma responsabilidade maior. Aí eu fiz um capítulo introdutório explicando que a terapia é visual, né? Falei que aquela coisa do disclaimer, né? Que não substitui o tratamento, é uma coisa que é paralelo, né? Coadjuvante ao tratamento oftalmológico, enfim. Esse é o texto lá da terapia, que é terapia visual. Você viu como tá bonito, né? Ficou bem bonito. Eu achei tão bonito a diagramação, tá muito legal. Me apaixonei. Eu li o livro inteiro, de novo, só por causa da diagramação. Eu sou desses. E já queria imprimir. Então, aqui a gente vai já para o segundo capítulo, né? É mais para os profissionais, para os pais entenderem como que se identifica esses estímulos de aprendizagem, né? A dislexia, TDAH, o IRLI. Eu não coloquei esses nomes aqui porque esse livro também é para o pai. Eu não queria que fosse uma coisa confusa de diagnósticos, enfim, eu não quis colocar uma coisa de autoexplicação que fosse um roteiro, um guia para esses pais, tá? Então, o que interessa para a gente é agora, né? Ó, eu coloquei atividades práticas para estimular a visão. Aí você fala assim, você está falando de processamento visual, mas você colocou estimulação visual. Gente, eu tive uma conversa no final de semana com a Paula, a gente estava falando muito sobre isso, né? Ela ficou aí uns 2 meses, 3 meses trabalhando em cima de todo o marketing do que a gente chama de concorrência. Eu não acho que eu tenho concorrência nenhuma, mas enfim. Eles acham que porque é um estudo de marketing. Tem que se basear na concorrência, né? Embora eu não me acho que tem ninguém na concorrência, mas enfim, a gente tem, porque as pessoas às vezes deixam de comprar um curso com a gente para comprar uma receita de bolo, para comprar um programa para cuidar da visão da águia, entendeu? Então, assim, a gente tem que analisar isso. E ainda a gente tem que ir devagar e começando a catequizar as pessoas de que esse termo não é o termo certo. Mas quando
A Paula deixou muito claro para mim que quando a gente vai falando com os pais, a gente ainda tem que trazer aos poucos essa ideia de que estimular a visão não é só fazer a estimulação visual, entendeu? Estimular a visão, você pode estimular a visão através da estimulação visual, do processamento visual, da neuroreabilitação visual, da terapia visual. Estimular a visão não significa, porque ela começou a ler outros artigos lá fora, e ela começou a falar que se fala muito, por exemplo, assim, estimular a visão na neuroreabilitação visual. E é algo que eu que sou especialista, não me pego, eu não gosto de falar, mas ela me mostrou alguns artigos e eu comecei a entender que é uma frase que se usa muito lá fora. Vamos estimular a visão para na neuroreabilitação visual. Parece que é redundante, mas é porque a palavra estimulação, estimular a visão aqui para a gente, ficou preso que é só estimulação visual. Estimular a visão visual é o todo, entendeu? Então, eu estou só explicando, porque para os pais eu acho que é interessante usar essa palavra, estimular a visão. Se você falar neuroreabilitar, reabilitar, é meio estranho, né? Eles não vão entender. Estimular, beleza, eles entendem. Ou estimula ou relaxa. Estimula comigo e relaxa com a Soninha. Daqui a pouco ela derruba a gente. O relaxamento dela é bruto, é de derrubar a gente no chão. Então, assim, o relaxamento estimula e relaxa, tá? Então, a gente já começa aqui, ó. Já comecei colocando assim, pá, logo de cara, eu fiz questão de colocar uma, uma atividade que ela é bem ambígua dentro do universo da estimulação visual, do processamento visual, e que vossas senhorias confundem bastante na nomenclatura, no português. E eu gosto muito porque o português consegue ter essa amplitude de variações linguísticas e conseguiu trazer isso com diferenciação linguística. Mas o brasileiro, ele escuta lá, pau é pedra, ao invés de achar que é o fim do caminho, eles acham que é a mesma coisa. É pau, é pedra, tudo igual. Entendeu? Tudo bom? Então, assim, quando a gente fala de segmento, entendeu? Segmento, a gente vai falar lá da estimulação visual, o segmento visual, acompanhar um objeto. Esse acompanhamento desse objeto, ele pode ser na horizontal, na vertical, em eixos oblíquos, mas ele não tem muito é, ele não é tão sofisticado assim. Você pode falar de segmento, você não fala de velocidade em segmento. Você não pensa em velocidade no segmento. Na estimulação visual, você não vê nenhum estimulador visual falando segmento lento, segmento. Não, não existe. Né? Quando você fala em rastreamento, eu já ouvi muita gente falando isso nas redes sociais, é errado. Eu queria ter esse momento nesse e-book para trazer essa ideia de que rastreamento não é sinônimo de segmento. O rastreamento na prática, quando você olha, é a mesma coisa, se faz do mesmo jeito, entendeu? Só que no processamento visual, na neuroreabilitação visual, na reabilitação visual, o rastreamento, ele é mais complexo, ele já tem mais sofisticamento. Não sei nem se existe essa palavra, tudo bom? Né? Sofisticamento é bonito, não é? Devia ter. Vamos colocar lá no português. A sofisticação, eu não gosto de sofisticação, fica feio. Sofisticamento. O sofisticamento, porque você vai pensar assim, rastreamento visual com segmento lento, com segmento rápido, entendeu? Então, quando você fala só segmento, é segmento, só segue, pum. E rastreamento, ele rastreia o universo visual do cenário e começa a seguir. No primeiro momento, ele estava sem muito detalhe. Ele é mais complexo, tá? Eu não vou falar de vias, mas se você pensa só no segmento, você está pensando ali no V3, sistema vestibular, segunda via. Quando você fala no rastreamento, eu tenho lá o V3, segunda via, né? Tipo, e o sistema vestibular, e eu já começo a ter o V2, o V4, o V5, a terceira via, porque o rastreamento ele me traz, eu vou seguir é, vocês, quem me acompanha no Fit Your Mind, né? Eu tenho até um grupo sobre isso lá no Facebook de Mindfulness. A Soninha fala bastante sobre isso. Existe uma técnica de meditação que eu ensino. A Suelen, por exemplo, ela aprendeu a meditar. Ela fala sobre isso com essa técnica. Depois ela partiu, que é olhar a água com gás num copo.
né? E você começa a olhar as bolhas. Você viu o nível de sofisticamento que você tem nesse rastreamento? Você começa a olhar uma bolha com a intenção de acompanhar aquela bolha, né, que nasce ali. Esse é um rastreamento visual sofisticado, porque você está pensando na sua terceira via, com emoção. Porque a ideia de você fazer o rastreamento visual naquela bolha é fazer com que aquilo lá relaxe o seu cérebro. Então, o segmento não, você vai seguir, a criança lá só segue a bolha e ela não vai ficar esse nível de sofisticação. Fico falando palavra errada, daqui a pouco eu vou começar a falar errado. Aí a sofisticação ali tem ali aquela coisa assim de tipo acompanhar a bolha, tá já pensando na terceira via, na via emocional. Então isso é rastreamento, tá? O rastreamento ele é mais complexo. Então não vamos aceitar mais, a gente não pode aceitar essa coisa de tipo segmento é sinônimo de rastreamento. Vocês não podem aceitar isso, tá? Segmento é lá na estimulação visual e rastreamento é nas outras, qualquer outra, tá? Rastreamento envolve movimento sacádico, o segmento não, necessariamente. O segmento vai formar, ele vai ser a base do rastreamento, tá? Então, como a gente está fazendo sobre um e-book prático para é como se fosse a caixinha do processamento visual isso aqui, com várias dicas. Aí eu dei várias dicas aqui. Só que imagina como se cada númerozinho aqui fosse aqui, ó, agora entrava. Isso aqui era uma cartinha, entendeu? Aí eu colocava assim, ó, rastreamento visual. Blá, 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 blá. Rastreamento visual. Blá, 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 blá. Era assim que era feita essa caixinha lá na editora Matrix, entendeu? Que não foi aceita, tudo bom? Eu também tenho minhas decepções. Teve duas caixinhas que não foram aceitas minhas. Duas. Uma minha e uma junto com a Dani, de autismo. Então tem a caça ao tesouro, quebra-cabeça. E muitos desses materiais são colocados gratuitos para vocês no grupo de materiais. Tudo bom? Eu falo muito de labirinto. Eu amo labirinto. Porque labirinto volta para uma questão que eu ainda vou dar uma aula, um curso sobre isso de novo. Eu já dei esse curso lá atrás. Se você entrar lá nos meus destaques, vocês vão ver que esse curso já existiu. Tem fotos, tem depoimentos. Vão um dia, por curiosidade, passa uma tarde. Do dia a aluna falou assim: você mandou olhar meus destaques, eu fiquei quase 2 horas olhando. Foi um curso. Eu falei, pois é um curso mesmo, tem um curso lá de formação. E você vai ver que já rolou esse curso de labirintos. O labirinto é muito bom para rastreamento, não para segmento, tá? Então, esse e-book é bem legal porque se você ter esse e-book, o que eu indico você ter? Imprimir ele, né? E você ir grifando, assim, ó, tipo, jogo de segmento, fazer uma tabela de Excel, entendeu? Para você colocar lá tudo que você. Rastreamento, o que eu posso trabalhar no rastreamento? Né? Você vai ter É gigante as coisas que tem aqui. Aqui parece só mais um e-book, mas estou dando aqui para vocês a deixa, né? Vocês vão ter bastante conteúdo aqui. E eu não me aprofundei, mas a gente vem aprofundando isso agora, daqui a pouco, lá no grupo de materiais, no clube de materiais, mais ainda, mas a gente tem um grupo gratuito de materiais. Ó, jogos de segmento de movimento, tem os jogos online, tem aplicativos, né? O próprio videogame, né? Eu já falei muito sobre videogame. Tem os jogos, os gamificados, que está lá no clube de materiais, por exemplo. Vou começar a liberar algumas aulas dentro do clube de materiais gratuito sobre a gamificação. Leitura em voz alta. Aqui já entra numa seara muito que a professora Luciana trabalha dentro do processamento lá do departamento dela, dentro da educação, né? De como que o professor pode fazer essas atividades em sala de aula, né? Trabalhando rastreamento e pouca gente sabe disso, né? Mas aí a gente tem toda uma integração visomotora, porque tem que ser com o dedo, né? Aí muita gente fala, mas não pode ler em voz alta com o dedo, mas a gente está fazendo exercício, amor. Exercício, tudo bom? Entendeu? Aqui está fazendo tem uma intenção, né? A criança tem uma dislexia, tem um TDAH, tem um déficit de leitura e tudo mais, tá? Aí tem outros jogos de percepção visual, né? Que eu estava explicando aqui que seria um jogo de percepção visual. Exercícios de acomodação visual, aí a gente já entra numa seara um pouco mais aprofundada do processamento visual, que a gente entrou aqui numa função visual, né? Aí eu coloquei aqui algumas ideias aqui dentro, tá? Aí você vai ler lá o texto, vai ter. A estimulação do reconhecimento de formas e cores. De novo, a palavra estimulação aqui não significa estimulação visual.
Eu estou falando de estimular a habilidade visoperceptiva de reconhecer formas e cores. Entendeu? Beleza? Que é uma habilidade visoperceptiva, reconhecimento de cores e formas. Tá? É uma das 12 habilidades visoperceptivas. Me pediram hoje lá na caixinha lá do Instagram. Ai, as pessoas estão. Aquela caixinha do Instagram, tem dia que eu abro e não tem ninguém fala nada. Tem dia que eu abro e tem 200. As pessoas não deviam fazer um bom senso. Todo dia responde 50, não um dia zero, um dia 200. Aí hoje meu dia foi super corrido, eu não consegui responder ninguém. Tipo, a minha perguntou: ai, professor, por que você não. Me deu uma ideia super legal. Comecei a rascunhar lá hoje aqui. Ela pediu para eu colocar uma lista de todas as habilidades perceptivas. Eu falei, já tem no grupo. Ah, então faz uma. E aí eu respondi para ela. E aí, uma de todas as habilidades visofuncionais já tem na tabela. E uma das funções visuais já tem na tabela RAI. Mas aí sim, às vezes ela não é nossa aluna. Então eu vou fazer isso, vou colocar lá nos grupos. Uma tabela corrida, assim, sabe? Para vocês terem uma ideia de todas as habilidades que existem na vida. Que vocês um dia precisarão avaliar no processamento visual. Tá? Aí eu coloquei as atividades, eu chamei assim, atividades práticas para melhorar a coordenação visual motora, tá? Eu chamei de coordenação visual motora, que lembra, tem coordenação ocular, né? Coordenação olho-mão, práxica, e aqui, como a gente está no mundo do processamento visual, a gente não fala de coordenação olho-mão, a gente fala de coordenação visomotora e integração visomotora, beleza? Tá? Está no processamento visual. Esse livro é de processamento visual prático, tá? Exercícios de busca visual, tipo o Wall-E, né? Você vai lendo aqui, você vai vendo. Lego, eu adoro. Outra ideia que eu também tive quando eu estava relendo, esse livro que eu falei para você, já estava uns 2 meses pronto, só que a Paula demorou um pouco para editar, mas valeu a pena. E aí a gente se lançou agora, eu reli o livro, que eu achei tão bonito, ontem, e aí eu tenho um material bem legal que eu não sei se eu vou lançar em e-book, eu só vou colocar lá, eu acho que eu vou colocar ele gratuito dentro do grupo. Dois materiais que eu pensei em lançar em e-book, mas eu falei, não, eu vou colocar dentro do grupo. Um que talvez até vire e-book depois, mas eu vou colocar ele dentro do grupo e depois ele vai virar e-book. O outro eu vou colocar dentro do grupo e não vai virar e-book. Tem um material que eu tenho que são mais de 200 brincadeiras que eu tive na faculdade. Eu tenho apostila, na verdade. Na faculdade de Educação Física, eu tive uma matéria chamada Recreação e tive uma matéria chamada Psicomotricidade na Prática. Eu sofri bastante, porque eu não tive infância, eu não sabia brincar de nada. A pessoa falava, vou fazer tal coisa. Eu falava, gente, eu sei o que é isso, me ensina. Aí eu ficava com meus amigos, a gente me ensina que eu não sei ler. Como você não sabe isso? Eu falei, gente, eu não tive infância, eu não sei o que eles estão falando. Eu não sabia nada. E eu ficava bem nerd lendo os livros, né? Para entender qual que era a brincadeira. E aí, assim, eu vou fazer uma adaptação de tipo assim, corre com tia lá na casa da tia. O que ocorre com o tio na casa da tia, quais são as habilidades visuais que ele pode trabalhar. Entendeu? Eu vou fazer isso daí. Ia virar um e-book, mas não vai mais. Como eu vou fazer um parágrafo só, eu vou fazer isso dentro do grupo. Não sei que grupo vai ser, tudo bom? Eu acho que vai ser de FMV, talvez. Não sei ainda. E o outro são todos. Eu tenho mais ou menos umas 40 terapias que você usa Lego de diversas formas. Esse eu vou colocar lá no grupo de terapias visuais e depois eu transformo num e-book. Aqui eu dei várias opções, né, de como você trabalhar com Lego, tá? Ó, eu coloquei rastreamento ocular. Eu fiz questão de dividir o rastreamento ocular de rastreamento visual, né? Para vocês, até expliquei o textinho para vocês entenderem, né? Porque existem, e falei como faz os exercícios aqui, tá? Existem vários jogos de coordenação olho-mão. Aí a gente veio aqui é um parênteses, a gente tem uma habilidade visofuncional. É uma habilidade da estimulação visual. Ah, professor, você errou, você colocou no livro uma habilidade da estimulação visual. Coloquei, tudo bom? Vai me prender por isso? O lance é o seguinte, eu coloquei isso porque eu, a professora Soninha, a professora Marcinha, que estamos com, a gente tem muito paciente na prática, eu não tenho na prática, elas têm, eu só tenho as avaliações. A gente vem percebendo que hoje as crianças pós-pandemia, principalmente entre as idades de 2 a 6 anos, elas estão com muita dificuldade na coordenação visomotora. E essa dificuldade se dá porque o desenvolvimento da coordenação olho-mão dela, que foi feito lá com 1 ano a 3 anos, foi feito dentro do universo de pandemia, tá? Então a coordenação olho-mão dessas crianças está ruim. Então eu fiz questão de jogar aqui uma habilidade visofuncional que você tem que trabalhar, entendeu? Não vai ser ruim você trabalhar isso,
entendeu? No seu filho, no seu paciente. Mesmo que seja da estimulação visual, a gente está falando de crianças acima de 6 anos, entendeu? Então, não está errado, tá? É porque eu expliquei por quê. Então, eu coloquei aqui outros jogos, outras maneiras de você trabalhar a coordenação olho-mão, que é diferente da coordenação visomotora, né? Que a gente vê o pessoal da estimulação visual falando que é tudo igual. A gente vê o pessoal da comportamental, por exemplo, falando que é igual. Puramente, já dei uma aula inteira sobre isso, falando que é tudo diferente, né? Mostrei na neuro e na bioquímica que era diferente. Esses dias uma menina falou assim, uma filha, é tudo igual. Eu falei, então vamos fazer uma live junto e você explica porque que é igual, eu explico porque é diferente. Eu tenho conceitos bioquímicos, neurobioquímicos e artigo científico. E você? Aí ela, não, você tá brincando. Eu falei, agora você tá brincando, né? Aqui no privado você quer vir bater peito. E lá na hora, eu vou ver quem tem o silicone maior. Vamos lá bater peito lá, ao vivo, na live. Aí ela, não, você tá brincando. Eu falei, você não tá brincando nada, que eu sei. Que eu tô vendo aqui nas minhas mensagens. Aí eu falei, mesmo, a menina ficou sem graça. Aí ela, não, eu tô fazendo PMV. Eu falei, não importa. Ué, você tá fazendo o curso meu, você não tá querendo me peitar? Né? Então vamos lá, vamos ver quem tem. Eu vou colocar 650 silicone aqui, para a gente bater peito, né? Porque a expressão não é peitar, então a gente bate peito, quem tem mais silicone. Aí no final ela deu risada. Uma pessoa louca igual eu respondendo isso, né? Um áudio no pleno Instagram. O pessoal falou, mas esse cara é louco, pirou, né? Me assustei com ele. Meu Deus, o professor é louco. Aí ela já entendeu que não é igual. Aí onde ela assistia, eu falei, você tá no clube de materiais? Não, eu vou assinar. Ela assinou, eu falei, então assiste a aula que tá lá, tá? Exercício de segmento visual. Professor, segmento visual é da estimulação visual. A mesma coisa. As crianças não estão sabendo seguir a visão. Então, eu voltei aqui e coloquei para vocês. Então, se você sabe, se você trabalha com crianças até de 0 a 6 anos, você vai poder usar esse livro também. Porque tem algumas ideias aqui para vocês. De novo, volta o labirinto aqui, ó. Tá? Eu estou mostrando para vocês. Aqui uma das partes que eu mais gosto, porque desenvolver a memória visual, você pode usar dos 3 aos 120 anos, tá? E é uma coisa que hoje até postei lá, começar a postar, a gente está fazendo materiais, eu e a Su, materiais novos sobre memória visual, que é estimulação cognitiva, materiais para vocês começarem a trabalhar jogo de memória. A gente fala de jogo de memória, eu vejo muito na percepção visual, na processamento visual, na terapia visual, a gente fala de jogo de memória, tá aí a Luciana que eu acho que pode me ajudar nisso. As pessoas só pensam em jogos de memória, só pensam se trabalhar jogos de memória se a pessoa tiver associar a um problema de memória. E não é isso. Uma criança que troca P com B, ela tem um problema de memória visual, ela tem uma dificuldade em discriminação visual. Se a criança tem dificuldade em discriminação visual, ela tem problema de memória visual. Porque o que a gente vê, por exemplo, psicopedagogos, neuropsicopedagogos se esmerando em trabalhar a discriminação visual nos seus pacientes com habilidades visofuncionais alteradas, visoperceptivas alteradas, e se esquecendo que a memórias, né, hipocampo, ele é antes da formação do desenvolvimento. É só você ver lá, por isso que eu acho importante. Tem um e-book que, inclusive, acho que é gratuito, não sei como está agora, mas acho que é gratuito, são os marcos de desenvolvimento. Você vai ver lá no marco de desenvolvimento cerebral que a memória se forma antes de qualquer. A memória se forma desde o útero, gente. A criança tem que guardar os aspectos mnemônicos do ambiente. Então, a memória visual, a memória interpretativa, a memória rápida, a memória curta, isso tudo é anterior a qualquer habilidade perceptiva. Então, a memória tem que estar sempre sendo trabalhada uma terapia de processamento visual, distúrbios de aprendizagem. Uma criança que tem dificuldade de aprendizagem tem que trabalhar a memória. Aí fala assim, mas meu filho não tem problema de memória. A gente não está falando de memória de Alzheimer, tudo bom? A gente está falando de memória visual, memórias, outros tipos de memória. São vários tipos de memórias, né? São 6 classificações de memória. Então, aqui tem alguns jogos. Eu vou começar a postar alguns que a gente vai colocar lá para vocês, né? Eu acho muito legal o jogo da memória, porque o jogo da memória também ele não é só alfabetização. Ele também traz a ideia, até coloquei aqui, né? A questão do sequenciamento visual. A memória, na questão da memória visual, ela vai ajudar a criança na questão da matemática, descalculia, por exemplo.
Tem muita criança que eu atendo, não sei se a Luciana já teve essa oportunidade também, de ter dislexia, TDAH, distúrbio de aprendizagem, aí vai lá, trabalha com psicopedagoga, sei lá, e a criança acaba gerando uma descalculia, porque foca tanto no P, no B, na alfabetização dos signos do abecedário, vamos dizer assim, e esquece da matemática, que é um outro, é uma outra necessidade, do 1 a 10. E começar a juntar isso. Isso é muito interessante para falar para pedagogo, porque aí a gente tem a descalculia. A criança vai ter dificuldade lá na quinta série, quando começar a ter aquela coisa de. Que eu esqueci agora, né? Me ajudem aí, professores. Aquela coisa de multiplicação de dois fatores, divisão por dois fatores, ele vai ter muita dificuldade, porque ele não consegue fazer a discriminação visual, ele junta tudo, ele tem dificuldade de ordenar e sequenciar esses números, muito mais quando tiver mais linhas, quando você faz aquela multiplicação de dois fatores. Meu Deus, é muita linha. Aí ele não consegue entender que ele tem que colocar onde ele tem que colocar um mais embaixo para fazer a soma. Não é que ele não sabe somar, entendeu? Ele até aprendeu essa operação, ele não sabe onde colocar o mais, né? O mais tem que ficar onde? Ele tem essa dificuldade. Vai para a sala de aula e começa a perceber isso. Quando eu falo isso para alguns professores, eles falam: Nossa, é verdade, é verdade, isso acontece. Isso é muito próximo da gente, nas crianças que têm distúrbio de aprendizagem relacionados à leitura, como a gente sempre fala, se você trabalhar demais essa leitura, você vai esquecer de trabalhar a memória com certeza, e aí você vai ter problemas em relação à matemática, a números, a operações, a sequenciação, a sequenciamento. Então, atenção visual, a memória e a atenção visual é antes de discriminação, entendeu? Então é legal aqui, tem bastante dica para vocês trabalharem esse material, esse trabalho de memória. E reconhecimento de padrões, a mesma ideia. Reconhecimento de padrões ele já é mais sofisticado para trazer a ideia de você começar a interpretar signos, interpretar pictórica, interpretar, por exemplo, placa de rua, entender mensagens. Aí entra do que a professora Elis, né, trabalha, né, com Libras. A criança tem que ter isso aqui muito bem desenvolvido, né, porque ele já é uma habilidade visoperceptiva que está envolvida com o processamento cognitivo ao mesmo tempo, entendeu? Então é muito interessante a gente trabalhar, né? Então, por exemplo, reconhecimento de padrões, né? Colocar ali a criança para jogar um brinquedo, uma bolinha marrom no meio desse parquinho, mandar ela procurar a bolinha, né? No primeiro momento ela vai jogar toda. Quando você vai lá para os Estados Unidos, nessa época agora, que é outono, que tem essas folhinhas lá no chão, você vai nos parques, os pais levam muitas crianças para os parques, né? Mesmo que é frio. E você vê as crianças brincando, jogando as folhas para o alto. Agora essa criança, eu preciso colocar essa imagem. É muito comum isso. Aí você vê o que aquele pai está fazendo com aquela. Ele nem sabe, né, que está fazendo isso, na verdade. Ele está desenvolvendo a discriminação visual dessa criança, né? Reconhecimento de padrões, num nível absurdo. E aí tem tantas categorias, né? Tem visão, contraste, forma, né? E é maravilhoso isso. Mas a gente pode simular isso, né? Quem já foi lá no High Institute em São Paulo fazer curso presencial, sabe que tem um jardim lá na frente da porta. Lá. De vez em quando a Márcia leva os fazendários escondidos lá na grama, lá nas pedrinhas, ela rouba umas pedrinhas, traz de volta, leva e traz. Os bebezinhos dela, um dia ela vai ser expulsa do prédio, tudo bom? Porque não pode usar aquele jardim. Tem um jardim grande lá com umas pedras, com uns vasos, do outro lado tem uma fonte. O Vitor sempre brinca, nossa, se a nossa sala fosse do outro lado, a Márcia ia afogar as crianças lá, porque o nenenzinho ia andar lá, o negócio cair dentro da fonte, né? Porque lá, ainda bem que não é do outro lado, porque aí ela não ia poder fazer isso. E aí, por quê? Ela trabalha isso, ela trabalhando exatamente essa técnica aqui. E ainda ela está trabalhando a questão da estimulação sensorial, porque é a pedra, a grama falsa, que lá a grama é falsa, tudo bom? E aí a gente vai trabalhar esses conceitos, que são bem legais. Outra coisa, tem que correr, porque daqui a pouco a Soninha me derruba. Eu estou na metade do livro. Melhorar a retenção visual, tem técnicas aqui. Isso aqui é uma coisa que não tem nome, entendeu? Lembrar informações visuais. Estaria dentro de memória, atenção e retenção visual. Então, eu criei habilidades que junte essas três coisas, tá? A habilidade de reconhecimento de padrões, atenção visual e memória visual, junto.
Aí eu criei algumas estratégias que a gente usa, tá? E aí vão coisas simples que vão desenvolver a sua vida, né? Tipo, ensinar a criança a destacar com canetinha colorida, né? E aí usar as cores certas, né? Vocês sabem, né? Se você usa o amarelo, você está dizendo para o seu cérebro, eu preciso dessa informação. Se você está grifando com rosa, você está querendo dizer para o seu cérebro, essa informação não é importante. Então, se você tem dúvida, se você não sabe, só grife com amarelo, tudo bom? Porque as cores, elas são elas têm importâncias diferentes para o cérebro. Eu vou correr um pouco mais. Atividades práticas para discriminação visual. Isso aqui é uma coisa que eu gosto bastante, porque exercícios de classificação visual, dentro do processamento visual, eles trabalham ao mesmo tempo a alfabetização e os conceitos alfanuméricos, matemática, tá? Então, eu acho muito legal, né? E esse tipo de brincadeira aqui, ó, né? Por incrível que pareça, são coisas muito simples que vocês podem fazer. O purr. O purr, aquele garrafa que você coloca os canudos, né? É uma terapia visual, mas ele é uma estratégia que você pode usar também. Isso aqui não deixa de ser um purr, né? E, e aí você pode fazer desde os pequenininhos, você vê? Uma criança pequenininha que está fazendo, né? Os jogos de correspondência visual tem vários, né? Tem esses de tamanho, forma, cor, que é muito básico, você consegue comprar em qualquer lugar, né? Você pode montar seu material e tem outros que eu dou ideias aqui para vocês trabalharem, né? Com Lego, materiais, sequenciamento visual, dei algumas ideias aqui que eu acho muito legal. Esse aqui, percepção e semelhanças de diferenças visuais, que é tipo aquele encontre os 7 erros, sabe? E como que a gente pede os pais incorporar essas atividades no dia a dia, né? Uma vez que a terapia visual está ali. Eu coloquei aqui adaptações visuais que podem ser feitas no ambiente escolar, que aí o professor que vai adaptar isso, né? Então tem bastante coisa, porque o importante da terapia visual é a constância e a regularidade, para tudo, na verdade, né, na nossa vida. Aí até coloquei aqui, até coloquei a fotinho, que é uma das coisas que eu acho muito legal, principalmente paciente de terceira idade também, né? É, é supermercado, né? Tipo, meu sobrinho usa, quando os filhos do meu irmão, né? Tipo, eu acompanhei eles um tempo, assim, sabe? Mais do que meus filhos da Alzira. E os filhos da Alzira, que hoje estão com 19 anos, também eu fazia muito isso. Mas os meus sobrinhos do meu irmão, que estão com 14 agora, era mais intensificado, porque eu já tinha feito mais cursos, né? Eles chegavam, aquele tipo de que você fala assim, ah, mas eles eram interesseiros. Não, porque eles eram super educados. Eu chegava, eles moram em Santos, você falava assim, chegava lá, tia, vamos no mercado. A mãe deles falava assim, não, você para de pedir as coisas pro tio. Eu falei, não, deixa eu ir no mercado com eles. A gente ia no mercado, por quê? Porque no mercado, eu transformava ele no mercado numa caça ao tesouro. Eu mandava eles procurar, fazer sequenciamento, visão. Para eles era uma mega diversão. Aí, quando eles iam com os pais deles, falavam, mãe, vamos fazer tal coisa. Aí os pais, não tem necessidade, não sei o que, sabe? Aí eles ficavam sem graça, né? Tipo, por exemplo, sei lá, eu sou o tio que eu via a cada 3 meses. Eu dava doce para eles, mesmo se eu, né? Fazer o quê, né? Eu era contra, mas eu falava, vai comprar uma balinha de Fini. Aí eu ia lá naqueles salgadinhos, sabe, que tem Cheetos, não sei o que, não sei o que lá, naquela parede cheia não é toda colorida. Aí eu pegava um salgadinho de uma balinha de Fini, e aí eu colocava lá, né, se o corredor estivesse vazio. Aí eu escondia ali, eles não podiam ver, aí, mas não lá atrás, na frente. E aí eu dava para eles 10 segundos. Quem achasse mais rápido, eles iam ter direito a ganhar. Aí então, para eles era tudo uma aventura, entendeu? Aí eu falava assim, isso aqui lá. Então, assim, essas atividades são muito legais, entendeu? Então, esses mercados agora, perto da minha casa, tem um mercado igual esse aqui, que é tipo é, atacadão, né? Meu Deus, esse daí, uma vez eu fui com meus sobrinhos e, ai, tio, que legal. Eu fiquei perdido, fiquei com síndrome. Eu tinha tido Covid, eu tava com tontura, na verdade, porque é muita informação. Mas é legal para eles que estão estimulando a visão, né? Mas você tem que sequenciar, você tem que focar a visão ali, faz isso, faz aquilo, entendeu? Então, assim, é só um exemplo. Tem outros aqui que eu dou, tá? Mas eu dei o exemplo aqui do supermercado que é muito legal. E meus sobrinhos até hoje, todos eles. A Alzira fala, o Lucas leva o Gael pro mercado e ele adora ir pro mercado com o Lucas, porque o Lucas fala que, eu faço o que o tio Leandro fazia comigo quando era criança.
Aí eu falei, o que que você faz com as crianças no mercado que vocês adoram ir? Eles voltam, vai comigo, volta com um saco de porcaria. Volta com você, volta com um saco de Fini. Né? Tipo, eu só deixo comprar uma porcaria. E eles adoram ir com você. Aí eu falo, não, eu tenho todo um processo no mercado. Eles têm que fazer, tipo, um caça ao tesouro e só tem direito a um tesouro. E aí eles ficam escolhendo. Aí depois eles falam, não, tia, eu quero um Danone. Então tá, então vamos esconder o Danone lá na loja, lá no negócio de Danones, entendeu? Vamos esconder. Então vamos lá pro Danone. Aí a gente vai fazer nossas aventuras. E aí eles começam a ficar maiorzinho, 5, 6 anos, eles querem fazer comigo também. Aí eu falo, ah, gente, onde será que fica tal coisa? Onde será que fica a bisnaguinha? Ah, não, tio, você vai ter que esconder. Você vai comprar a bisnaguinha se você achar a bisnaguinha. Aí eu caio na armadilha deles. Aí você começa a ficar maior e fala, meu Deus, eu perdi a bisnaguinha. Não vou levar. Eu falo, gente, deixa eu levar a bisnaguinha que o tio tá com vontade. Ó, outras, aqui a gente fala, recursos e materiais úteis para a terapia visual. Esse livro ficou muito legal, estou super orgulhoso. Aí tem vários materiais. A importância da comunicação entre os pais e profissionais de saúde visual. E aqui eu coloquei alguns casos, né? Eu coloquei, uma aluna falou, ai, professor, você colocou, tipo, eu coloquei bem assim, bem genérico, João, Maria, e eu coloquei o outro que foi muito engraçado aqui, a Márcia deu risada, Luizinho e Mariazinha. Deus nome bem genérico. A pessoa que não tem criatividade para escolher o nome dos pacientes falso, porque eu não vou colocar o nome do paciente, o paciente é real, mas eu não, né? Então, isso daqui. Esse aqui podia ser eu, a Mariazinha, né? Porque eu tinha dificuldade com 40 anos de amarrar meu cadastro. Mariazinha sou eu. Joãozinho, tá vendo? Eu coloquei os nomes bem, bem criativos. Então é isso que eu queria falar para vocês. Eu queria mostrar para vocês que dentro do. Por isso que eu falo, a terapia visual ela pode ser divertida, né? Aqui eu não trouxe nenhuma terapia tradicional. A gente tem aqui processamento visual, tem mais ou menos umas 50 técnicas aí, nenhuma é a tradicional. Nenhuma é as 1024 da Neurovisão. Então, eu acho que isso vai ajudar bastante vocês no universo, os pais, né? E qualquer coisas que não precisam ser, que não tem contraindicação, né? Aí coloquei aqui algumas coisas extras que valem a pena a gente investir. Ó, Angela, você me inspirou isso aqui, tá? Colocar no livro glossário. Peguei lá do dicionário. Aproveitei que já tinha o dicionário e já roubei alguns verbetes e coloquei aqui. Eu achei que ficou interessante, a Paula. Ai, que ideia boa! Eu falei, pois é, ontem eu atendi uma aluna e aí a gente estava falando sobre isso, eu falei, vou aproveitar e já colocar. Isso aqui foi de última hora, eu coloquei um glossário. Primeiro e-book que tem glossário, porque eu tenho o material lá em PDF, aí eu coloquei lá os verbetes. Beleza? Dúvidas? Antes que a Soninha nos derrube.